Como é que a palavra de Deus apresenta o anticristo e também a identificação da besta? Olha, essa é uma pergunta importantíssima, complexa, mas eu vou ler pelo menos 2 textos aqui, amigo Tito, para explicarmos. Primeira questão é a seguinte: o anticristo vai ser um líder mundial? É isso mesmo? Realmente vai ser um líder mundial. É mesmo? Vai ter mesmo, Tito, influência mundial. Até vou começar por essa resposta. Lemos aqui em Apocalipse 13, Tito, o seguinte. Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11. Vamos ler, na verdade, o verso 16. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta e o número do seu nome. E aqui no verso 14, diz assim, ó: por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Aqui fala de 2 poderes representados por bestas no Apocalipse. Bestas quer dizer animais, não é? Animais, bestas feras. E diz que uma dessas bestas, a besta que saiu da terra, faria com que os habitantes, olha, e até diz aqui no verso 14, enganaria os habitantes da terra para que adorassem a primeira besta que saiu do mar. Nós cremos, com base no método historicista de interpretação, que aqui é uma referência a Roma papal e aos Estados Unidos da América, quando se unirem e forçarem os habitantes da terra a prestarem uma homenagem ao papado no futuro, através da observância de um falso dia de guarda, que não é o memorial da criação como o 7º dia. Então eu recomendo que seja aprofundado este assunto com a leitura do livro Grande Conflito, da escritora Krista Ellen White, um livro espetacular que comenta isso aqui de um ponto de vista histórico e bíblico. Tá, o Grande Conflito você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira, pelo endereço que vai aparecer aí na sua tela. Então, primeiramente, o domínio do anticristo é realmente mundial. Agora, anticristo quer dizer contra Cristo. Não necessariamente um poder ofensivo, assim, ostensivo a Cristo, mas que ensina coisas contrárias ao que Cristo ensina. Segundo ponto sobre o anticristo que devemos destacar é esse texto aqui de 2 Tessalonicenses, que é um texto muito forte e que nos mostra que o anticristo parecerá estar a favor de Cristo. Então aí é que está o perigo. É quando o erro parece verdadeiro. Então 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao 10, percebemos como será a atuação do poder que será contra os mandamentos de Cristo no futuro. Não hoje, no futuro. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, antes da volta de Cristo, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, ou homem da iniquidade, de acordo com algumas traduções. O filho da perdição. Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Perceba que esse texto diz que o anticristo se manifestará como um objeto de adoração, ou até veneração, assentando-se num trono como se fosse o próprio Deus. Muitos intérpretes cristãos protestantes, já desde a partir da Idade Média, interpretaram isto como sendo uma referência ao papado, na sua tentativa de usurpar, diríamos assim, o trono de Cristo, Cristo que deve ser o nosso principal sumo sacerdote. Então isso não é uma interpretação recente, já existe desde os séculos do tempo da Idade Média, não é?
E aí diz, nos versículos 5 em diante, não é? É dito aqui que aparecerá um ser glorioso, que neste caso também será daí a pessoa de Satanás, que falsificará a vinda de Cristo neste mesmo momento. Então fala aqui no verso 8, ó, e será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então ele haverá também uma manifestação não apenas do papado medieval no fim dos tempos, mas o próprio Satanás se manifestará para enganar as pessoas e levá-las a uma falsa adoração a Deus. Então, recomendo que analise esses capítulos que eu li com você, à luz da história, do método historicista de interpretação, para você perceber que essa interpretação protestante que existe há muitos séculos, ela é bem fundamentada não só na Bíblia, como também na história. Nada isso tem a ver com os queridos e amados irmãos católicos, certo? Porque a irmã White fala claramente no livro Grande Conflito, páginas 444, né? E também 449, se eu não estou enganado, que muitos filhos de Deus se encontram no catolicismo romano. Então não é placa de igreja que salva. Agora, é importante que quando conhecermos essas verdades, assumamos um compromisso com a verdade.